Vamos entender aqui então e relembrar um pouquinho sobre equação, né? Assim como as expressões numéricas são sentenças que apresentam números, letras e operações, as equações são sentenças matemáticas expressas por uma igualdade, né? O próprio nome já diz igualdade. Quer dizer o quê? Que está falando daquele símbolo de igual, tá? Então, quando nós falamos de igualdade, nós estamos falando desse símbolo aqui, tá? Quando se fala de expressões algébricas, o termo, a letra que está representando a quantidade que a gente não conhece, nós chamamos de variável, tá? É assim que nós chamamos a letra das expressões algébricas. Já nas equações, nós chamamos de incógnita. Por quê? Lá nas expressões, você pode atribuir qualquer valor, por isso que nós chamamos de variável, porque ela pode variar. Agora, na equação, ela representa um valor que você não conhece, mas não vai ser qualquer valor. A intenção é você descobrir quanto que vale essa letra desconhecida, que você não sabe o valor dela. Então, por isso que nós chamamos de incógnita. Incógnita, basicamente, é algo que você ainda não sabe o que é, né? Por isso que se chama incógnita. Incógnita é algo que você não sabe o que é. Por isso que nós vamos calcular quanto que vale o valor dessa letra na equação. Então, qual a diferença entre expressões algébricas e equações? As expressões algébricas, elas são operações entre letras e números, né? No caso aqui, nós estamos somando, estamos subtraindo expressões que tenham letras e números, né? Variáveis e números. As equações também, elas têm letras e também têm números e também têm operações. Só que tem uma coisa que tem nas equações que não tem nas expressões algébricas. O que é isso? O sinal de igual. Porque a equação significa uma igualdade, ou seja, o que tem desse lado tem que ser igual ao que tem do outro lado do sinal de igual. Então, essa é a diferença entre expressões e equações. Ambas, né, as duas têm letras e números. A diferença é que nas expressões não tem o sinal de igual, na equação tem. Tá. Um exemplo de equação seria esse aqui, ó. Qual o número que somado a 10 resulta em 35? Se você pensar rapidamente, você consegue dizer para mim qual é esse número que somado a 10 resulta em 35, não é? Eu garanto que vocês conseguem me responder, assim de pronto. Bom, bem simples então, né? Um número que somado com 10 dá 35, vocês prontamente me responderam que é o 25, né? Mesmo porque 25 mais 10 dá 35. Aí vocês vão me perguntar o que isso tem a ver com equações. Tudo. Sabe por quê? Essa frase ela pode ser escrita na forma de equação, tá? E de que forma nós escrevemos essa frase na forma de equação? Lembrando que sempre que você não sabe qual é o valor do número e você precisa representá-lo de alguma forma, você representa por uma letra qualquer do alfabeto que você quiser, desde que seja minúscula, bom? Então, sempre que ele falar lá qual é o número, mas não falar qual é o valor do número, então você pode chamar isso de uma letra qualquer. Pode ser de X, pode ser de Y, pode ser de Z, que a gente vai chamar de X, tá? Então, qual é o número que somado a 10 resulta 35? Falou qual é o número? Não, então vamos chamar de X. Qual é o número que somado? Lembra que somar nada mais é do que fazer a continha de mais? Qual é o número que somado a 10, quer dizer, é um número mais 10, resulta. Resulta quer dizer que depois que você fizer essa operação vai dar 35. Isso quer dizer que resulta é o sinal de igual.
não é isso? Então, isso aqui na forma da equação ficaria assim, ó. X mais 10 igual a 35. Aí fica bem fácil de ver, né? Que é 25 que vai colocar no lugar do x. Portanto, x vale 25, não é? Aqui, tranquilinho. Só que vai ter equações que não, a gente não vai só bater o olho ali e vai falar, dá esse valor, facinho. Vai ter equações que nós vamos precisar saber como que calcula equações de primeiro grau da forma mais formal da matemática, né? Porque daí ela é que vai te ajudar a lidar com equações maiores, tá? Eu vou até partir para um exemplo aqui. Ó, digamos que você tivesse esse exemplo aqui, né? Eu tenho 8x menos 6 igual a menos 3x mais 1. Na forma de frase ficaria o o óctuplo de um número subtraído de 6 resulta no triplo negativo do número somado de 1. Né? Pois seria uma situação assim. Como que resolve isso aqui, né? Como que resolve isso aqui? Como que chega nesse resultado? Você percebe que pelo raciocínio lógico já não é tão simples mais. Então, para esse tipo de equação, nós precisamos de um método formal, né? Precisamos recorrer à regrinha de como se resolve equações de primeiro grau, tá? Basicamente, sempre que você quiser resolver uma equação de primeiro grau, você pensa assim, que tem uma caixa aqui antes do sinal de igual e tem uma caixa depois do sinal de igual da equação, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai organizar a equação, tá? O que está na caixinha errada, você coloca na caixinha certa. Como assim? Então, aqui é a caixinha das letras, né? Então, todas as letras que tiverem, você tem que colocar nessa caixinha aqui que está antes do sinal de igual. Os números, você vai colocar todos na caixinha depois do sinal de igual. Então, quer dizer que antes do sinal de igual só pode ficar letras. Então, antes do sinal de igual é a caixinha das letras. Então, todas as incógnitas que você tiver, você vai colocar antes do sinal de igual. E todos os números que você tiver, você vai colocar depois do sinal de igual, tá? Mas de que forma você vai fazer essa organização? Você vai fazer de qualquer jeito? Não. Para você fazer essa reorganização, colocar quem está do lado errado para o lado certo, você precisa seguir a regrinha da operação inversa, tá? Como assim? Quando você aprende a fazer as continhas de mais, você aprende que a prova real das continhas de mais é a continha de menos, né? Por exemplo, 10 mais 7 dá 17. Se você quer saber se está certo, você vai fazer 17 menos 10, que vai dar 7, não é isso? Então, operação inversa, então, de somar é subtrair, assim como a operação inversa de subtrair é somar, tá? Então, sempre que você quiser mudar um valor de um lado para o outro, você usa a operação inversa. Operação inversa de somar e de subtrair é somar. Assim como quando você for multiplicar um número, né? Se você faz 3 vezes 5, vai dar 15. Você quer saber se está certo? Você vai fazer 15 dividido por 3, ou dividido por 5. Ou vai dar, né, 15 dividido por 3, 5, ou 15 dividido por 5, 3. Vai voltar da mesma coisa. Ou seja, a prova real da multiplicação é a divisão, assim como a prova real da divisão é a multiplicação. Então, você vai usar essa ideia da operação inversa para mudar de lugar os valores da equação. Então, de que forma fica isso no fim de tudo? Fica assim, ó. Vamos usar o exemplo que
nós já calculamos naquela hora, né? Qual é o número que somado a 10 resulta em 35? É assim. Antes do sinal de igual, nós vimos que é o lado das letras. E depois do sinal de igual, nós vimos que é o lado dos números, né? Como se fossem caixinhas organizadoras. Aí, o que a gente tem que ver? Nós temos que ver cada elemento da equação, um por um, na ordem, porque nós estamos organizando a equação, né? Se nós estamos organizando, precisamos ir na ordem para não nos perdermos, tá bom? Então, fica assim. Nós vamos ver cada um desses elementos, né? Aonde que eles têm que ficar. Se eles estão no lugar certo ou se eles estão no lugar errado. Então, vamos ver aqui o x. Né? Antes do sinal de igual, nós sabemos que é o lado das letras. E x é letra. Ele está no lugar certo? Ótimo. Então, você só copia ele. Tá? Aí, nós vamos na ordem aqui. O 10. O 10 é letra? Não, o 10 é número. E ele está antes do sinal de igual, que é o lado das letras. Ah, peraí, então o 10 está na caixinha errada, tem que passar ele na caixinha certa, né? Ou seja, nós precisamos tirar esse 10 daqui e passar ele para cá, não é isso? Porque ele está do lado das letras, ele tem que ficar do lado dos números. Então, se ele está na caixinha errada e você quer passar ele para a caixinha certa, o que você vai usar? Operação inversa. E aí, o que vai acontecer? Aqui, o 10, antes do sinal de igual, ele está somando. Como nós vamos mudar ele de caixinha, mudar ele de lado, nós precisamos usar a operação inversa do mais, que é o menos. Ou seja, ele estava somando aqui. Para a gente poder trocar ele de lado de caixinha, nós precisamos passar ele subtraindo. Então, aqui vai ficar isso, vai ficar menos 10. Ó. Repare que o sinal de igual está aqui e nós passamos o 10 para cá, que antes estava positivo, agora como negativo, né? Ou melhor, passamos ele, que estava somando, subtraindo, tá bom? Aí, para finalizar, o 35, ele está depois do sinal de igual, já está do lado dos números, na caixinha dos números. Se ele está do lado certo, só copia. Recapitulando, então, você vai avaliar cada um dos elementos. Lembrando que antes do sinal de igual é o lado das letras. Depois do sinal de igual é o lado dos números. Quem está do lado errado, da caixinha errada, digamos assim, vai para o lado certo, para a caixinha certa, usando a operação inversa. Como o 10 estava somando, ele passa para o outro lado, subtraindo. Por isso ficou 35 menos 10, né? Que, como vocês bem disseram aquela hora, vai dar 25. Esse sinal aqui, esse símbolo que eu coloquei aqui, significa portanto, tá? Nós usamos bastante em equação só para poder continuar na frente, tá bom? Então, basicamente, essa é a ideia da equação. Organiza, porque ela vai estar desorganizada na maioria das vezes. Você vai organizar. Antes do sinal de igual, coloca todas as letras. Depois do sinal de igual, coloca os números. Quem está do lado errado, vai para o lado certo, usando a operação inversa, tá? Só toma cuidado que o inverso do somar é subtrair, e o inverso de subtrair é somar, tá? O inverso de multiplicar é dividir, e o inverso de dividir é multiplicar, tá? Segue as operações dessa linha para você não errar.